George Orwell certa vez disse: quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Quem controla o presente agora? Possui a história algum roteiro a ser seguido ou estamos por conta do acaso? É possível conhecer o futuro? Para a resposta a essas perguntas, vamos até a bela igreja brasileira de Dallas, no Texas, para acompanhar a primeira parte da mensagem O Impacto de um Sonho em Sua Vida, com o pastor Bill Santos. O Está Escrito Canadá começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Quem controla o mundo? Quem está controlando as coisas que acontecem diariamente neste mundo? Muitas pessoas dizem que a vida é baseada na sorte. Algumas pessoas têm muita boa sorte e outros, infelizmente, têm muita sorte má. Bad luck, nós dizemos em inglês. Sorte ruim, né? Mas será que é isso? Será que a vida realmente é só baseada na sorte? Será que nós somos apenas vítimas da nossa vida, da sorte, do acaso? Considerem como Deus se descreve na Bíblia. Isaías capítulo 46, começando no verso 9, nós lemos o seguinte: só eu sou Deus, que não há nenhum outro como quem? Como eu. Desde o princípio anunciei as coisas do futuro. Há muito tempo eu disse o que ia acontecer. Afirmei que o meu plano seria cumprido, que eu faria tudo o que havia resolvido fazer. Vou cumprir o que prometi, vou fazer o que planejei. De acordo com a Bíblia, quem é que está controlando o mundo? É Deus. Deus tem um plano. E o plano de Deus vai ser cumprido. Segundo Reis, capítulo 9, verso 19, verso 25. Diz o seguinte: por acaso você não sabe que fui eu que planejei tudo isso há muito tempo e agora fiz tudo acontecer? A Bíblia diz que tudo quanto nós lemos na história foi planejada por Deus. Alguns dizem que profecia é a história do mundo contada de antemão. Como é que eu tenho certeza que Deus controla o mundo, as coisas que acontecem neste mundo? Por que eu não vivo debaixo de uma ansiedade e um estresse quando eu enfrento as dificuldades na vida? Por que não? Porque eu tenho a certeza que Deus controla. Embora às vezes aparentemente as coisas não estão indo do jeito que eu queria, eu confio que Deus tem um plano. E o seu plano vai ser cumprido na minha vida e na vida de todos aqueles que se colocam à disposição de Deus. Como é que eu tenho essa certeza? Meu vizinho me perguntou um dia: como é que você tem essa certeza? Como é que você sabe que Deus controla? Eu disse: eu tenho a certeza por causa de um sonho. Ele disse: um sonho? É um sonho. Mas ele perguntou: um sonho que você teve? Não. Não um sonho que eu tive, mas um sonho de um rei. Que rei? Um rei na Babilônia. Um sonho de um rei na Babilônia. Mas há quanto tempo atrás? Quase 3.000 anos. Um sonho, ele disse, de um rei da Babilônia, há 3.000 anos atrás, quase, te dá a certeza que Deus controla a história do mundo? Eu disse: é. Vejam comigo. Daniel capítulo 2, verso 1.
No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Interessante aqui. Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Ele, na sua época, era o homem mais poderoso em toda a terra. E a Bíblia diz que esse rei, esse homem poderoso, está dormindo. E de repente, no meio do seu sono, ele acorda. E ele percebe que o seu travesseiro está todo molhado, porque ele está suando. Ele está morrendo de medo. Com medo de um sonho. Não faz sentido. Nabucodonosor era um grande general. Ele já tinha enfrentado a morte no campo de batalha. Ele tinha encarado a morte assim, face a face. E agora um sonho faz com que ele acorde com medo no meio da noite? Ele acorda, ele pensa, eu preciso resolver isso. Este sonho não me deixou muito bem. Tem algo aqui que me deixou preocupado. Então ele sai da cama, e ele é o rei, embora é de madrugada, é o meio da noite, ele decide chamar os homens sábios do seu reino. Aqueles que entendem dessas coisas, pelo menos aqueles que se dizem entender a respeito desse tipo de coisa. E ele chama eles e pede um esclarecimento do seu sonho. A Bíblia nos diz, Daniel 2, começando no verso 2, então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei, tive um sonho e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico, que era a linguagem, que era a língua que eles falavam, ó rei, vive eternamente, dize o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. A Bíblia diz que o rei chamou esses magos, os feiticeiros, esses homens sábios do seu reino, e eles disse, homens, que bom que vocês chegaram aqui. É o seguinte, eu estava dormindo e durante o meu sono eu tive um sonho. Eu não me lembro exatamente de qual foi o sonho, mas me deixou com medo. Eu creio que esse sonho tem um significado muito importante. E vocês é que são os sábios, vocês é que são as pessoas que entendem disso. Então, eu quero que vocês me contem um sonho. E me deem a explicação. Os feiticeiros, os astrólogos, os magos começaram a tirar os seus cartazes astrológicos, as suas bolas de cristal, tentando procurar uma resposta e viraram-se para o rei e disseram, rei, é o seguinte, conte para nós o sonho e nós te daremos a explicação. Pode contar. E eles continuam tirando bola de cristal, os seus cartazes astrológicos, estão esperando que o rei conte o sonho por eles. E de repente o rei sente algo estranho. Ele começa a pensar, eu acho que estes magos, estes feiticeiros, estes chamados sábios, na realidade não são tão sábios. Eu acho que eles não entendem nada a respeito deste sonho. Será que eles são verdadeiros? Ele começa a pensar. Ou será que eles são sábios falsos? Será que eles realmente são aquilo que eles dizem me ser? Eu tenho ido atrás deles durante muitos anos pegar conselhos deles, mas será que eles são verdadeiros? Agora, se o sonho não fosse algo importante, não havia problema. Mas embora Nabucodonosor não conseguisse lembrar do sonho, ele sentiu no seu coração que o significado daquele sonho era importante. E ele queria a explicação.
Então, para testar estes homens, ele diz o seguinte: respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas montouro. Mas, se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Aqueles feiticeiros, aqueles magos, eles não sabiam o que fazer. O rei estava sério. O rei não ia contar o sonho. Mesmo que ele quisesse contar o sonho, ele não podia. Ele não se lembrava do sonho. E aqueles magos desesperadamente começam a olhar para aquela bola de cristal e aqueles cartazes, aqueles livros deles, e a resposta não está encontrada lá. E eles percebem que eles, quem sabe, podiam dar uns conselhos de vez em quando ao rei, podiam dar uns conselhos, até que alguns conselhos bons, mas quando foi necessário que eles entrassem dentro da cabeça do rei e descobrissem o sonho que o rei tinha tido, eles não podiam fazer. Vocês sabem por que eles não podiam fazer isso? Sabe por que eles não podiam entrar na cabeça do rei e descobrir o sonho do rei? Porque ninguém pode fazer isso. A Bíblia é bem clara. 1 Reis 8:39. Só tu, falando de Deus, só tu conheces os pensamentos secretos do coração humano. A Bíblia é clara em dizer que só Deus pode entrar na tua cabeça e saber os seus pensamentos. O diabo não pode fazer isso, nem as pessoas que trabalham para o diabo. Agora, o diabo às vezes pode saber o que você está pensando pelo seu jeito, pela sua postura, mas entrar em sua cabeça e ler os seus pensamentos, a Bíblia diz que só Deus pode fazer isso. E estes magos nunca iam conseguir saber o sonho do rei. Era impossível eles entrar na cabeça dele. Verso 7, Daniel 2, continua. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho aos seus servos e lhe daremos a interpretação. Eles estão desesperados aqui agora. Tornou o rei e disse: bem, percebo que queres ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinaste palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. O rei olha para eles e disse: eu estou percebendo agora, pela primeira vez, que vocês já vem há muito tempo mentindo para mim. E foi só hoje que eu descobri. Mas, meus amigos, hoje essa brincadeira acaba. Vocês não vão me enganar mais. Chega. Hoje é o dia de julgamento aqui em Babilônia para vocês. Então, agora a responsabilidade é de vocês demonstrarem para mim que vocês merecem ser salvos. Me conta o sonho e me dá a interpretação. Eles estão, como vocês dizem no Brasil, eles estão agora num beco sem saída, né? Eles não têm para onde fugir. E quando colocados assim no canto, aqueles mentirosos finalmente falam umas palavras verdadeiras. Daniel 2, verso 10 e 11. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago encantador ou caldeu. E disseram: chefe, é impossível.
Nunca houve um rei que fez tal pedido a um mago como nós. É impossível fazer. Então o rei, verso 12, muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Agora, entendam o que está acontecendo aqui. Algo aconteceu naquela noite no quarto do rei Nabucodonosor, um sonho que prova que Deus controla a história do mundo. Esse sonho transformou a história do mundo. E aqueles magos, aqueles feiticeiros, aqueles caldeus não conseguiam interpretar o sonho. Eles não tinham ajuda, eles não tinham para onde ir. E hoje, eu sei que muitos de vocês que estão me escutando procuram conselhos de pessoas que se dizem comunicar com os mortos, espíritas. Eles não têm a resposta. Eles não têm a resposta para você. A Bíblia é bem clara em dizer, se Deus tem uma mensagem importante para os seus filhos, Deus tem uma maneira muito apropriada de comunicar esta mensagem. Deus não usa bolas de cristal, Deus não usa a astrologia. Deus se comunica com o seu povo da seguinte maneira. Vejam o que a Bíblia diz. Amós 3, verso 7. Por acaso o Senhor Deus faz alguma coisa sem revelar aos seus servos quem? Os profetas? A Bíblia diz, se Deus tem uma mensagem para revelar para a humanidade, Ele a revela através de quem? Dos profetas, não através de espíritas, não através dos mortos, não através de bolas de cristal, mas através dos profetas. O segundo capítulo de Daniel nos diz que o rei foi certo, ele falou e foi feito. Ele chamou os seus guardas e os guardas foram e pegaram todos os sábios do reino e levaram para ser mortos. Ao eles passarem de casa em casa procurando os magos, eles encontraram um jovem hebreu pelo nome de Daniel. Ele era um sábio de verdade. A Bíblia diz o seguinte, Daniel 2,16, foi Daniel ter com o rei, ele pediu que designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. A Bíblia diz que Daniel chegou ao rei e disse, meu rei, me dá um pouquinho de tempo e eu te darei a interpretação no teu sonho. E algo que Daniel falou conseguiu, teve um impacto no rei, porque o rei deu o tempo para Daniel. E a Bíblia diz que Daniel voltou para o seu quarto, ele não pegou a sua bola de cristal, ele não consultou os mortos, mas ele se ajoelhou com os seus amigos, ele pediu a Deus do céu que desse a revelação a ele do sonho do rei e a sua interpretação. Porque Daniel sabia, se o sonho que o rei teve fosse importante, Deus ia revelar o sonho. E a Bíblia diz que Deus revelou. Deus revelou o sonho para Daniel. E agora o sonho existe em apenas duas cabeças. Na cabeça do rei e na cabeça de Daniel. No próximo dia, Daniel é trazido diante do rei. Verso 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há o quê? Um Deus aonde? No céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser quando? Nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Vocês veem que nem mesmo Daniel podia interpretar o sonho. Só Deus pôde. E Daniel, em vez de tomar o crédito para si mesmo, ele deu o crédito a quem merecia o crédito, que foi Deus. Deus revelou, não eu. E este sonho que Daniel vai interpretar agora para o rei, me diz com toda certeza que Deus controla a história do mundo.
E Deus tem um plano para onde Ele está levando o mundo. Vejam a interpretação do sonho. Começando no verso 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras do estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Nabucodonosor está escutando a interpretação de Daniel. Ele não acredita aos seus ouvidos que ele está escutando. É isso, Daniel. Foi isso exatamente que eu sonhei. Era uma estátua, verdade. A cabeça era de ouro. Eu lembro. Os braços e o peito eram de prata. Foi isso mesmo que eu vi. Quadris de bronze. Foi exatamente isso. Eu lembro que essa estátua metálica tinha pernas. As pernas eram de ferro. É verdade, é isso mesmo. Eu lembro depois olhar e ver que os pés daquela estátua eram uma mistura de ferro com barro. E depois eu lembro, é verdade, veio uma pedra, eu não sei exatamente de onde veio, mas uma pedra veio e ela bateu na estátua, destruiu a estátua, e essa pedra se tornou uma montanha e encheu o mundo inteiro. É isso, Daniel, esse é o meu sonho. O que significa esse sonho? Você sabe o que significa? Isso significa que nós aqui não estamos sozinhos no universo. Que Deus não nos criou e nos abandonou. Deus controla a história do mundo. Deus tem um plano para este mundo. Deus tem um plano para a sua vida, para a minha vida. E Deus vai encaminhando as coisas de acordo com o seu plano. Daniel 2, verso 37. Tu, ó rei, Daniel está dando a interpretação, rei de reis, a quem Deus, o Deus do céu, conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és, o quê? A cabeça de ouro. Imagine Nabucodonosor. Nabucodonosor, Daniel disse, o sonho começa contigo. Tu és a cabeça de ouro. Imagine como ele deve ter sentido ao ouvir isso. Eu sou a cabeça de ouro? Eu? Tu és a cabeça de ouro. E todo o teu poder, toda a tua majestade, toda a tua riqueza, tudo quanto você tem, Nabucodonosor, foi Deus que te deu. Tu és a cabeça de ouro. E como o ouro representava a Babilônia? Porque, de acordo com a história que nós sabemos, depois de 605 a.C., a Babilônia realmente era o reino mais poderoso em todo o mundo. A história nos diz que a Babilônia foi o império mais poderoso da terra. Nunca houve até lá, e eu acho que nunca haverá outro reino que nem a Babilônia. Eles dominaram o mundo de 605 a.C. até 539 antes de Cristo. 605 antes de Cristo até 539 antes de Cristo. A cabeça de ouro representava a Babilônia. A este ponto, Nabucodonosor devia estar bem contente. Eu sou a cabeça de ouro. Mas o sonho não acabou aqui. Daniel continua dando a interpretação.
Verso 39. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. E a história nos diz que Daniel estava certo. Que império derrotou a Babilônia em 539 a.C.? Foi Medo-Persa. O império Medo-Persa. E como a prata é inferior ao ouro, Medo-Persa foi inferior à Babilônia. Eles nunca tiveram o poder, os exércitos deles nunca tiveram a agilidade ou a força do Império Babilônico. Mas não tem diferença, não tinha problema, porque Deus é que está guiando a história. E quando Deus achou que Babilônia devia cair, a Babilônia caiu. E em 539 a.C., o Império da Babilônia foi derrotado pelos Medo-Persas. A mão de Deus levando a história do mundo para onde Deus entende que deve ir. Deus está no controle da história. Essa certeza deve nos trazer esperança. Se você deseja recapitular os principais conceitos apresentados na mensagem de hoje, assim como os textos bíblicos mencionados, nós queremos oferecer gratuitamente a você a lição O Impacto de um Sonho em Sua Vida. Essa lição traz um resumo da mensagem de hoje e apresenta conceitos que serão apresentados na segunda parte da mensagem. Eis as informações para você solicitar a sua lição. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Se preferir, você poderá chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. A oferta é grátis. A operadora necessita de seu nome, endereço e número de telefone. Você receberá em sua casa, gratuitamente, a oferta solicitada sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Escreva para nós. Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. No próximo programa, apresentaremos a segunda parte da mensagem O Impacto de um Sonho em Sua Vida. Não se esqueça de visitar o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você poderá assistir novamente o episódio de hoje, fazer o seu pedido de oração ou até mesmo fazer a sua doação para o nosso ministério. Espero vê-lo no próximo programa. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Hoje apresentaremos a segunda parte da mensagem O Impacto de um Sonho em Sua Vida, que analisa o sonho do rei Nabucodonosor e a interpretação dada pelo profeta Daniel. O Está Escrito começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus. A Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. No último programa, vimos que Deus conhece e controla o futuro e que Ele revelou um sonho ao rei Nabucodonosor, o que iria acontecer em dias vindouros. Contudo, o rei ficou perturbado, porque ele não encontrou nenhum encantador ou mágico que pudesse lhe dar a interpretação do seu sonho. Foi então que o sábio jovem Daniel
buscou a Deus em oração e recebeu a interpretação. O sonho dado ao rei esboçava os impérios mundiais que dominariam o mundo. Começando com a cabeça de ouro da estátua, que segundo a revelação divina representava o império mundial da Babilônia, Daniel discorreu a sucessão e a queda dos impérios. Daniel foi capaz de predizer o futuro porque Deus controla o futuro e faz conhecer os seus planos aos seus servos, os profetas. Vamos até a Igreja Brasileira de Dallas, no Texas, para acompanhar a segunda parte da mensagem, o impacto de um sonho em sua vida, com o pastor Bill Santos. Deus é que está guiando a história. E quando Deus achou que Babilônia devia cair, Deus é que está guiando a história. E quando Deus achou que Babilônia devia cair, a Babilônia caiu. E em 539 a.C., o império da Babilônia foi derrotado pelos Medo-Persas. A mão de Deus levando a história do mundo para onde Deus entende que deve ir. Em 331 a.C., o império da Medo-Persa também caiu. A história nos diz isso. Mas Daniel já sabia. A interpretação continua, verso 39. E um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Quem é que derrotou os Medo-Persas em 331 a.C. na batalha de Arbela? Alexandre o Grande. E o exército da Macedônia. Os gregos. Ele dominou o mundo mais rápido do que qualquer outro conquistador até aquele ponto. A história nos diz que em 4 anos, Alexandre o Grande conseguiu dominar 500 mil de quilômetros quadrados, 20 milhões de pessoas em 4 anos. Ele nem tinha 33 anos quando ele conseguiu tudo isso. Os seus exércitos tinham equipamento o mais avançado. E eles dizem que a estratégia de batalha de Alexandre o Grande faz com que ele seja considerado hoje um dos gênios militares, um dos maiores gênios militares de toda a história do mundo. Por causa da estratégia que ele tinha ao conquistar. Parecia que ninguém ia parar, ia conseguir derrotar o Alexandre o Grande. Ele tinha um domínio sobre os seus homens. Ele conseguia fazer que eles fizessem, conseguia que eles levar eles a fazer coisas que pareciam impossíveis. Um dia eles marcharam durante 3 dias e 4 noites sem parar. E quando ele pedia aos seus homens para lutar, todos estavam dispostos a dar a sua própria vida por ele. Tanto que eles seguiam este homem. Eles pareciam que nunca iam cair, mas a mão de Deus está levando a história para onde Deus quer. Eles pareciam que nunca podiam cair, mas um dia eles caíram. E Daniel sabia a respeito disso, verso 40. O 4º reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quem derrotou os gregos? O exército da Macedônia, os gregos, duraram apenas até quando Deus disse que eles iam durar. Aparentemente, Alexandre o Grande conseguia conquistar todo mundo, mas ele não conseguiu conquistar a si mesmo e dominar a si mesmo. Ele voltou para a Babilônia. A história nos diz que depois a sua vida, o seu estilo de vida, causou que ele morresse bem cedo. Ele não tinha escolhido um sucessor. O seu reino foi dividido em 4. E em 168 a.C., o reino grego foi derrotado pelos romanos. Os romanos que controlavam o mundo quando Cristo Jesus veio a primeira vez. O Império Romano que pisou pela terra, a Bíblia diz esmiuçando, não é assim que vocês dizem? Esmiuçando. Né? Tudo do jeito que o ferro consegue. Os romanos tiveram tanto impacto no mundo que eu e você hoje
pensamos muito como romanos. Eles influenciaram até a maneira de nós pensarmos. O famoso historiador Edward Gibbons descreveu o reino romano deste jeito. As imagens de ouro, prata ou bronze podem servir para representar as nações e os seus reis, que foram sucessivamente quebrados pela monarquia de quê? De ferro de Roma. Aconteceu do jeito que Deus disse que ia acontecer. Os gregos foram derrotados e o Império Romano dominou o mundo. Mas a Bíblia diz, e a história confirma isso, que um dia os romanos também perderam o apoio de Deus. E o Império Romano também caiu. Daniel 2:41. Quanto ao que viste aos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Nabucodonosor, disse Daniel, o quarto império, a Roma, as pernas de ferro, eles não serão derrotados por outro reino, mas sim eles vão ser quebrados. Vai ser quebrado em pedaços. E enquanto alguns desses pedaços vão continuar sendo fortes que nem o ferro, outros pedaços vão ser fracos, como o barro. E eles não vão se misturar. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será o quê? Frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, leem comigo, mas não se que ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. A história nos diz que o Império Romano foi dividido em pedaços, representados na estátua pelos dois pés. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês que estão me assistindo. Uma pergunta muito difícil. Quantos dedos vocês têm nos seus pés? 10. Alguns de vocês abaixaram para contar, né? São 10. 10. Adivinhe quantos pedaços é que o reino Império Romano foi dividido? Em 10. Não 9, não 11, 10. Aqui estão os 10 reinos. As 10, aqueles tribos bárbaros que dividiram o Império Romano. Desde os lombardos, os italianos, os francos, os franceses, os visigodos, os hispanos, os anglo-saxões, os ingleses, os alemães, os alemães hoje, e os suevos, nosso querido Portugal aqui. 10 tribos dividindo o reino romano, representado pelos dedos dos pés da estátua. Interessante que Daniel diz nessa profecia que esses 10 tribos jamais se ligarão. O Império Romano jamais voltará a ser aquilo que tinha sido. Eles vão tentar. As famílias reais da Europa têm tentado muitas vezes. Nós no Canadá, eu sou canadense, nós temos uma rainha. A nossa rainha é a Rainha Elizabeth II, que é a rainha da Inglaterra, a rainha do Canadá, a rainha das Bermudas. E ela é inglesa. Quando o seu pai morreu, o seu pai, ele não tinha filhos, então ela era a filha mais velha, se tornou rainha. O marido da rainha, Elizabeth, é o príncipe Felipe. Ele não é rei, ele é príncipe. Ele é grego, da família real grega. Então você vê e quando você vê as famílias reais na Europa, você vê que eles são todos misturados. Por quê? Porque eles tentaram, através de casamento, trazer a união, reunificar o Império Romano através de casamento. Exatamente como a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que eles não vão se ligar mais. A rainha Vitória,
A Rainha Vitória era conhecida sendo a avó da Europa. Por quê? Porque ela tinha parentes em todos os países da Europa. Essa mistura de casamento causou com ela tivesse parentes em tudo quanto era canto da Europa. Eles tentaram através de casamento, mas a Bíblia diz que eles não se ligarão. Jamais o Império Romano será reunificado. Rei Carlos V, da Espanha, chamado Santo Imperador Romano, ele quase conseguiu. Este homem era um homem muito valente, um general muito capaz. A história diz que uma batalha, 9 cavalos foram mortos enquanto ele estava montado. 9 cavalos. E ele continuou sempre na batalha. O cavalo morria, ele pulava do cavalo, pegava outro e ia embora. Esse morria 9 vezes em uma batalha. Ele quase que conseguiu reunificar o Império Romano. Mas a Bíblia disse que ele não ia conseguir. A lógica humana dizia que ele ia ter sucesso. Mas a história nos diz que ele um dia literalmente se comeu tanto que morreu. Ele se matou através de comer tanto. O rei Luís XIV da França, o rei Sol eles chamavam. Quando ele foi rei da França, a França era o país mais poderoso em toda a Europa. Muitos disseram que ele ia conseguir aquilo que ninguém tinha conseguido. E ele tentou. Ele enfrentou a Espanha, enfrentou outros países numa tentativa de reunificar o Império Romano. Mas a Bíblia diz, eles não se ligarão. Ele recrutou para o seu exército os homens franceses mais altos e mais fortes. E tantos foram mortos, tantos soldados franceses foram mortos, que eles dizem que até hoje a altura média do homem francês abaixou em 2 polegadas, 5 centímetros. Como resultado de ele ter levado, que ele mandou os mais fortes e mais altos para a guerra e morreram lá. E hoje os franceses são 5 centímetros mais baixos por causa dele. Depois veio Napoleão. Ele se coroou imperador. Ele pegou a coroa da mão do bispo de Roma e colocou em sua própria cabeça. A arrogância dele. Ele disse que iria conseguir. Mas vocês sabem que na batalha de Waterloo, ele foi derrotado. Ele não conseguiu. A Bíblia disse, eles não se ligarão um ao outro. Deus não vai deixar que o Império Romano seja reunificado, porque ele disse que jamais acontecerá. Kaiser Wilhelm tentou, Primeira Guerra Mundial. Mas ele não conseguiu. Por quê? Será que as forças aliadas eram mais fortes do que as forças alemãs? Não. A Inglaterra, o primeiro-ministro inglês, escreveu para o presidente americano Woodrow Wilson pedindo auxílio dos americanos na Primeira Guerra Mundial. O presidente americano naquela época era Woodrow Wilson. Ele disse não, os Estados Unidos não vai se envolver numa guerra do outro lado do Atlântico. Vocês estão sozinhos. Ao mesmo tempo, Kaiser Wilhelm, o maior medo dele é que os americanos viessem se juntar às forças aliadas na Europa. Então, o que é que ele fez? Ele mandou um telegrama para os mexicanos, pedindo aos mexicanos que eles ameaçassem invadir o Texas. Porque se os mexicanos ameaçassem invadir o Texas, o exército americano ia ficar tão preocupado com a invasão dos mexicanos que eles não iam atravessar o Atlântico e entrar na Primeira Guerra Mundial. Esse telegrama que foi enviado da Alemanha para o México foi interceptado e decodificado pelos britânicos. O famoso, chama-se telegrama Zimmerman. Quando o presidente Woodrow Wilson ficou sabendo do plano do Kaiser para envolver os mexicanos, ele ficou tão furioso que ele mandou o exército americano para a Europa. E o Kaiser foi derrotado.
Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que foi coincidência que esse telegrama foi interceptado pelos ingleses? Não. Havia um soldado no exército do Kaiser Wilhelm, um tal de Adolf Hitler. Ele disse: eu vou conseguir aquilo que Napoleão não conseguiu. Eu vou reunificar o Império Romano. Eu vou criar um império que vai durar 1000 anos. A história nos diz, nós não temos a certeza, mas a história conta que trabalhava no gabinete de Adolf Hitler uma senhora jovem, que era uma cristã. E quando ela ficou sabendo do plano de Hitler de reunificar o Império Romano, ela chegou para ele com a sua Bíblia e apresentou para ele Daniel capítulo 2, o estudo que nós fizemos hoje, nesta noite. E mostrou para ele que Deus disse que ele não ia conseguir, que ia ser impossível. Hitler, a história diz, ficou furioso. E em seu livro Mein Kampf, ele escreveu o seguinte acerca desse evento: ao meu povo, não necessitamos de nada que venha de Deus, não devemos pedir nada a Ele, exceto que Ele nos deixe a sós. Queremos lutar a nossa própria guerra com as nossas próprias armas sem Deus. Nós queremos alcançar a nossa vitória sem a ajuda de Deus. Que vitória! Amigo, quando Deus disse que algo vai acontecer, algo vai acontecer. E Hitler não conseguiu realizar o seu sonho e acabou se suicidando. E foi queimado lá em Berlim, que nem sobrou nem 1 centímetro dele. Outros vão tentar, vão haver mais tentativas, mas a Bíblia diz, a profecia bíblica diz que o Império Romano vai continuar dividido até que aquela pedra venha. E que aquela pedra vai estabelecer um reino que vai durar para sempre. Daniel 2,44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que o quê? Não será jamais destruído. Este reino não passará ao outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos. Mas ele mesmo subsistirá para quanto tempo? Para sempre. Oh, rei Nabucodonosor, Daniel disse, você vai estar vendo, você entende o que vai acontecer? Um dia o teu reino, Babilônia, vai cair, depois haverá mais 3 reinos, e depois vai haver um tempo onde vai haver bastantes reinos. O Império Romano vai ser dividido, e depois de tudo isso, o Deus do céu, Deus mesmo, vai estabelecer um reino, e esse reino vai durar para sempre. O que isso significa para nós hoje aqui? Sabe o que significa? Significa que eu e você, estamos vivendo hoje nos dedos dos pés daquela estátua. Tudo quanto Daniel disse acontecer, já aconteceu. Nós estamos aguardando hoje a segunda vinda de Jesus. O próximo evento na história do mundo é a segunda vinda de Jesus Cristo, quando Ele vem em toda a sua glória. Mateus 25:31, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória. Jesus Cristo, a rocha, vai vir, Ele vai estabelecer o seu reino, e esse reino jamais será destruído, vai permanecer para sempre. Essa é a promessa bíblica. Jesus Cristo vai voltar em toda a sua glória. A primeira vez que Ele veio desconhecido a muitos, mas quando Ele vier a segunda vez, vai ser o maior evento na história da humanidade. E quando Jesus Cristo vier, será que você vai estar pronto para recebê-lo? Você pode ter a certeza nesta noite que Jesus vai voltar. Você pode ter a certeza nesta noite que Deus controla o destino da humanidade, Ele controla o destino deste mundo. Deus tem um plano, Ele tem um plano para você, Ele tem um plano para mim. Tudo quanto Deus disse que ia acontecer nesta profecia, aconteceu. Será que Jesus não vai voltar? Ele vai.
A questão para nós nesta noite não é se Jesus vai voltar ou não. A questão nesta noite é se você vai estar preparado quando Ele vier. Por que não tomar a oportunidade que temos agora? Porque quando Jesus vier, Ele vai estabelecer um reino. Um reino que jamais vai acabar. Um reino em que não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte. Oxalá que nós nos encontraremos lá. Não
Deus está no controle do presente, do passado e do futuro. E Ele tem reservado para o último capítulo da história da humanidade o reino eterno de amor. Está você preparado para este reino? Para lhe ajudar a estar preparado, queremos lhe oferecer gratuitamente uma cópia da mensagem de hoje em DVD. Entre em contato conosco e nós enviaremos o DVD com a primeira e a segunda parte da mensagem O Impacto de um Sonho em Sua Vida. Eis as informações necessárias para solicitar o seu DVD. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Se preferir, você poderá chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. A oferta é grátis. A operadora necessita de seu nome, endereço e número de telefone. Escreva para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Espero que você esteja apreciando as mensagens apresentadas pelo pastor Bill Santos nessa série Contagem Regressiva para a Vida. Se você perdeu algum programa da série ou gostaria de rever algum dos episódios do Está Escrito Canadá, visite o nosso website www.estaescrito.ca. Não deixe de nos seguir no Twitter ou de visitar a nossa página no Facebook. Bem, até a próxima semana. Mas não se esqueça, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.